Bom, então estamos aqui essa noite, né, para essa quinta psicanalítica, muito felizes, né, com as convidadas e que aceitaram, muito obrigada, já tinha agradecido, agradeço novamente. É um tema importantíssimo, né, eu acho que a gente está falando também sobre o feminino, a liberdade da mulher, né, acima de qualquer tema. E hoje, não sei se vocês sabem, esse mês é um mês que comemora 16 anos da Lei Maria da Penha, né? Que eu acho que tem tudo a ver também com o nosso tema, né? A gente está falando sobre essa questão da liberdade da mulher, né? A quinta psicanalítica de hoje, então, é estupro, aborto e adoção. Precisamos falar sobre isso, precisamos falar muito sobre isso, né? Contando com as últimas notícias, os últimos acontecimentos, né? Que eu acho que a gente vive tempos bem difíceis, assim, a rede social divulga muito as questões, né? Então, a gente teve muitos, assim, divulgações de acontecimentos importantes, impactantes e graves, né? Do médico, da menina de 11 anos, teve a questão da atriz, né? Que expôs a gravidez e o aborto e todo o julgamento, né? Que vem junto com essas histórias. E eu acho que essas duas pessoas, né, que a gente pensou com bastante carinho para falar sobre o tema, são pessoas que estudam muito, né, temas relativos ao feminino, tema relativo à adoção, que a Cíntia estava falando agora, a Gabriela, né, com as questões jurídicas, até essa questão da Maria da Penha está fazendo 16 anos, eu vi no Instagram da Maria Berenice Dias, que é advogada, né, hoje em dia, mas é desembargadora e juíza aposentada aqui do Rio Grande do Sul, que aborda muito essa questão, né, dos direitos da mulher, da questão do gênero, enfim, né, e o quanto isso fala sobre uma dificuldade do ser humano de ser humano, né, em caps lock, assim, em letras, em relação à liberdade, né, ao respeito pelo outro, né. Então, as nossas convidadas de hoje, a Gabriela Rondon, né, que é pesquisadora, advogada pela ANIS, imagino que se fala, né, Gabriela? ANIS. Instituto de Bioética, doutora em Direito pela UNB, professora no IDP e co-coordenadora da Clínica Jurídica Cravinas, prática em Direitos Sexuais e Reprodutivos da UNB, e a Cíntia Paiter, que é psicóloga, psicanalista, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro da IPA, né, psicanalista da SEDES, mestre em psicologia clínica pela USP e autora de livros e artigos sobre psicanálise e adoção. Inclusive, a gente estava conversando antes que no sábado, agora ela lança, né, o último livro dela, sobre a questão da adoção, do desamparo, depois ela pode mostrar e falar sobre ele, né? Acabei apresentando as duas, mas obviamente, se quiserem acrescentar algo na apresentação, é bem livre, né? E assim, deixando claro, agora a gente vai ter uns 20, 25 para cada uma, e depois eu vou abrir para que todo mundo possa tirar dúvidas, fazer comentário, perguntar. Quem tiver, se sentir mais à vontade, pode perguntar pelo chat ou abrir a câmera e falar, é bem livre, assim, né? Depois eu posso ler aqui as questões. E também eu queria divulgar, né, que amanhã a Horizontes vai ter o início, então, do semestre desse ano, né? Às 18 horas vai ter uma abertura oficial, então, do semestre, com o seminário aberto, o que escuta um psicanalista, na análise de bebês, crianças, adolescentes e adultos. Também a gente vai ter o coquetel do lançamento do livro, organizado pela Renata, né? Que é ensaio sobre reprodução assistida, parentalidade e adoção. E a gente, então, agora pode iniciar a fala, né? A gente conversou antes, eu, a Gabriela e a Cíntia, acho que a gente inicia pela Gabriela, com as questões que ela tem a acrescentar. Quem puder depois, até, Gabriela, te peço que coloque aqui no chat
a página da Anis, porque é muito, muito boa, né? Eu tenho seguido no Instagram e visto ali muita informação, né? Desde jurídica até informação de conceitos, né? Dentro das questões do feminino, do aborto, das questões raciais, da questão do gênero, enfim, né? E eu acho que inicialmente eu passo a palavra então para a Gabriela, daí eu vou dar uma olhada no tempo, depois para a Cíntia, aí a gente abre, né, para debate, e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Pode iniciar então, Gabriela, depois a gente comenta. Maravilha. Não, eu que agradeço, Marta, em seu nome, a todas do Instituto. É uma honra estar aqui, né? Ainda por cima, claramente não é minha área de formação, então vamos ver como eu posso contribuir. Sou uma estranha aqui, né, da área do direito, uma jurista, advogada, enfim, mas trabalho com esses temas de direitos sexuais e reprodutivos já há alguns anos, tanto na área acadêmica mesmo, na minha área de formação, enfim, fiz meu doutorado também sobre isso especificamente, quanto diretamente na ação de incidência, ação política que nós fazemos a partir do Instituto, né, com ações judiciais e outras questões. Então, considerando justamente o tema de hoje, né, eu imagino que era muito vinculado a os eventos que Marta mencionou anteriormente, e toda a discussão pública que houve em torno deles, né, eu justamente preparei um pouco a minha fala fazendo uma pequena linha do tempo desses fatos, porque eles aconteceram todos de uma vez e parece que foi já há algum tempo, né, mas foi ontem, né, finalzinho de junho, que a gente teve uma semana que a gente pode dizer que foi uma semana didática, né, para todos esses temas, que a gente pode um pouco rememorar para tentar entender o que eles significaram e como é que eles movimentaram o debate político, né. Então, não sei se vocês se lembram, foi no dia 20 de junho, que era uma segunda-feira, que estourou aquele caso da menina, justamente de Santa Catarina, o caso da menina de 11 anos, que tentou acessar o aborto legal no hospital de Florianópolis, porque era, obviamente, uma vítima de violência, né, uma criança de 11 anos, presumidamente sempre, né, uma situação de violência. Infelizmente, ela não teve o acesso ao procedimento ali naquele momento e o caso foi judicializado. E foi justamente assim que o caso veio a público, porque naquele momento saiu a matéria do Intercept com o Portal Catarinas com aquele vídeo da audiência, né? Então, muito embora o processo tivesse correndo em segredo de justiça, houve justamente um vazamento de denúncia, né, daquele vídeo, considerando que havia ali um interesse público, né, de entender como o sistema de justiça estava se movendo justamente para, naquele momento, bastante evidente, né, assediar aquela criança e a sua mãe, numa tentativa de fazer com que elas desistissem do aborto legal, que estava muito claramente amparado pela lei, né? Então, enfim, só esse caso daria para a gente discutir longamente, né, todas as implicações legais e éticas do que tinha ali, mas acho que é interessante notar que, apesar do caso ter, digamos, entre aspas, vazado, né, para a imprensa, é possível perceber que houve um cuidado em preservar a identidade daquela criança, da sua família, e, de fato, a discussão se deu muito mais em torno ao que o sistema de justiça ou o sistema de saúde estavam ou não estavam sendo capazes de fazer para amparar aquele caso, né? E aí, desde então, começou todo um agendamento do debate político mesmo, público, em torno da questão do aborto legal, aquela discussão quando é legal, quando não é, a questão da idade gestacional, porque houve toda a discussão de que era por isso que a criança não estava tendo acesso, a idade gestacional estava avançada, por que o hospital não tinha aceito fazer, como é que se judicializou, e também uma discussão bem típica de redes sociais, né, com aqueles memes, né, aquelas imagens, criança não é mãe, que não é um debate novo, né? Na verdade, que a gente agora tem visto praticamente a cada ano tem um caso paradigmático desse. O último que foi muito movimentado também foi aquele caso do Espírito Santo, né, em 2020, mas infelizmente nós sabemos que esses não são casos isolados, né? Eles são apenas casos que se tornam particularmente escandalosos e agendam o debate público, mas eles são, infelizmente, casos cotidianos, né? E é possível perceber isso, seja pelos dados de violência sexual, especialmente os que mostram, né, que as crianças e adolescentes são as principais vítimas, seja também pelas informações que saem dos próprios sistemas de saúde, dos hospitais, onde esses casos enfrentam muitas barreiras, né, porque não raro eles chegam aos hospitais exatamente como chegaram, na verdade, essas duas meninas, ou seja, em idade gestacional avançada, em que os hospitais muitas vezes não têm treinamento ou não têm conhecimento adequado da lei
para saber que é autorizado ainda assim, né? Em qualquer momento da gestação fruto de estupro é autorizado pela lei brasileira a interromper. Isso muitas vezes gera vários outros, enfim, questionamentos e desdobramentos desnecessários e que vão ampliando no tempo, né, a tortura mesmo a essas vítimas, né, que deveriam ter o acesso facilitado ao cuidado em saúde. Então, tudo isso estava acontecendo naquela semana. Não sei se lembram que na sexta-feira dessa mesma semana foi quando caiu a decisão dos Estados Unidos, Roe versus Wade, né, que é a famosa decisão judicial da corte estadunidense que autorizava o direito ao aborto, na verdade, que considerava que o aborto era um direito fundamental das mulheres protegido pela Constituição, segundo alguns parâmetros, e que poderia ser regulado, sim, pelos estados, mas não de forma a proibir, né, completamente o aborto. Na sexta-feira dessa mesma semana, essa decisão caiu, que faz com que qualquer estado nos Estados Unidos possa, sim, criar a sua própria lei, inclusive proibindo de todas as formas o aborto em qualquer idade gestacional, né? E a gente já sabe que existem vários estados que estão, aproximadamente metade dos estados, estão ou com leis aprovadas ou em vias de serem aprovadas para se encaminhar. E aí, novamente, há um agendamento do debate público, e especificamente no Brasil, com esses dois casos se interrelacionando, né? O que torna a discussão muito mais dramática, porque ao mesmo tempo, claro, que você tem uma discussão que necessariamente agendaria o debate político, porque é uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, ali, naquele momento, ele tinha um rosto, mesmo que não seja um rosto conhecido, ele tinha uma biografia que era daquela menina, né? E isso também manteve o tema no radar político ainda durante toda aquela semana. E aí, justamente no fim de semana, assim, no dia seguinte, entre o sábado e o domingo, é quando sai aquele caso da atriz Clara Castanho, que é justamente, de novo, com várias implicações legais e bioéticas, né, sobre o vazamento das informações de saúde dela, sobre a entrega que ela tinha feito à adoção, né, deste fruto de um estupro também. Então, novamente, a questão da violência sexual. E eu falei no início, né, que pareceu uma semana muito didática, até porque teve uma sobreposição bastante cruel, né, um dobramento do caso do início da semana com esse, né, porque justamente naquele vídeo brutal da audiência que veio a público, o argumento todo, tanto da juíza como da promotora, era que era necessário esperar aquela gestação avançar para que nascesse eventualmente um bebê, para que fosse colocado para adoção. E justamente no final da semana a gente tem o caso de uma mulher que entregou a adoção legalmente, tudo previsto em lei, esperando que, inclusive, o seu sigilo fosse protegido, né, como está, inclusive, previsto em lei também, e não só não teve esse sigilo respeitado pelas profissionais do hospital, ao que tudo indica, como ainda foi colocado no olho do furacão de um debate público, né, sobre se deveria, não deveria ter feito aquilo, né, evidentemente colocando também em foco essa questão do estigma em torno à reprodução, enfim, a sexualidade feminina, mas também o estigma da, digamos assim, né, renúncia à maternidade, e ainda num caso tão dramático que é de renúncia diante de uma violência sexual, né? Não era ali qualquer situação. Então, enfim, eu acho que, na verdade, todos aqui se lembram, né, desses casos, mas eu acho que rememorá-los, assim, em sequência, nos levanta as perguntas, né? O que estava presente ali naquela semana? De maneira muito persistente, o estigma do aborto, então persistente, inclusive, né, no caso da menina de Santa Catarina, nos casos mais óbvios de aborto legal, estão demonstrando quais são os efeitos longos da permanência da lei que nós temos hoje, ou seja, a permanência da criminalização faz com que nem os casos óbvios que já estão previstos em lei há mais de 80 anos sejam atendidos, né? Porque ali ele era óbvio por duas razões: pela questão da violência sexual, uma vítima presumida, e pela questão do risco à saúde e risco à vida, considerando ser uma criança, né, de 10 para 11 anos. Então, não deveria sequer ter sido judicializado, não deveria ter lançado nenhuma dúvida, infelizmente, aos profissionais da saúde, mas a gente sabe que, inclusive, por medo de serem eles mesmos perseguidos ou eles mesmos responsabilizados, muitas vezes os profissionais da saúde acabam acionando o judiciário indevidamente e gerando esse tipo de situação, que foi exatamente o que aconteceu, né? Especialmente caindo numa vara, ali numa configuração bem específica de juiz e promotora que tinham uma visão ideológica sobre o tema e que buscavam impô-la ali naquela cena de maneira absolutamente antiética e ilegal, inclusive, né? E, inclusive, ali naquela cena, usando de desinformação
tanto sobre o tema do aborto, quanto sobre o tema da assistência em saúde ali para aquela criança, com vários temas equivocados, né? Inclusive com promessas ali para a criança que não se cumpriram, né? Do tipo, só vai ficar mais 2 semanas, 3 semanas. Isso não foi verdade, porque, inclusive, quando o caso foi denunciado, né? Quando o caso foi noticiado, já tinham se passado mais de 7 semanas dessa audiência, né? E essa criança permanecia grávida. Então, foi, de fato, só a mobilização pública muito intensa que permitiu que esse caso tivesse algum desfecho, né, de fato garantir o que aquela criança e a sua mãe pediam, que é de fato a interrupção da gestação. Não teria acontecido de outra forma, de fato, né? Com essa mobilização pública foi que eventualmente o Ministério Público Federal deu uma recomendação ao hospital dizendo que a equipe estava autorizada, na verdade era recomendada que fizesse a interrupção, não só naquele caso, mas também em outros casos semelhantes que o Ministério Público estava reiterando que a lei brasileira permitia, etc., e que isso era necessário, né? Então, isso mostrando de maneira muito evidente, infelizmente, uma situação de longa permanência, né? Que esse caso não era, como já disse, um ponto fora da curva, mas simplesmente um caso exemplificativo, paradigmático do que acontece todos os dias nos hospitais brasileiros, né? Ali o caso do meio da semana, mais para o final da semana, da Corte dos Estados Unidos, que acaba, enfim, sendo, na verdade, também um agendamento também político de longo prazo, porque persiste a pergunta, né, do quanto essa decisão vai afetar outros países no mundo, dado esse poder, né, geopolítico dos Estados Unidos, essa força que esse tribunal tem. Então, isso, na verdade, é um assunto em desenvolvimento, né, e em desenvolvimento, tendo esses casos como, esse caso da criança, como necessariamente um caso que precisa nos fazer pensar. É também esses casos que vão ser afetados, né? Quando a gente tem uma decisão tão dramática como essa, e num país que estava há quase 50 anos acostumado, digamos assim, a tratar desse tema como um direito, e vai passar a ver de uma outra ótica, né? Especialmente ali nos estados do Sul, em vários outros estados, porque, é importante frisar, a decisão da Suprema Corte não mencionou nenhuma exceção à criminalização, nem em caso de estupro, nem em caso de risco à vida da pessoa que gesta, nem em caso de incesto, nada. A Corte não colocou nenhum condicionante. Os estados podem, sim, criminalizar em qualquer situação, né? E a maioria das leis que já estavam ou aprovadas ou em vias de serem aprovadas nos estados mais regressivos, né, de fato não tinham também menções a essas exceções, né? Então, isso é um tema que ainda vai exigir muita atenção e vai exigir especialmente que, desde aqui a América Latina, que na verdade estava andando do outro lado, né, com aprovações recentes da Argentina, da Colômbia, do México, que se coloca essa discussão sobre justamente os direitos das mulheres e especialmente da liberdade reprodutiva numa outra chave, né, muito latino-americana, de maneira a desafiar esse enquadramento que vem dos Estados Unidos, mas também como uma forma de uma solidariedade do sul ao norte agora, né, em coalizão com os movimentos de mulheres estadunidenses que já estão se movimentando, claro, para garantir alguma permanência do direito ao aborto e a proteção às mulheres que vivem nesses estados que vão ser mais imediatamente desamparados, né? E justamente no final da semana, novamente, como já mencionamos, né, o caso da atriz Clara Castanho, a permanência de todos esses estigmas e, de novo, um desamparo da lei. Acho que é interessante mencionar que todos esses casos também têm em comum um desamparo diante do que, na verdade, já estava previsto. Ou que caiu, no caso da decisão dos Estados Unidos, ou que está previsto em lei, mas não foi adequadamente implementado, né? Então, um desamparo dos mecanismos ali, seja legais, seja dos sistemas de saúde, de garantir o que já está previsto em lei há tempo demais, né? E deveria ser o mínimo a ser garantido para essas mulheres em situações tão dramáticas, né? Como de serem vítimas de violência sexual. Então, enfim, esses casos todos, eles continuam um pouco nesse imaginário de um ano tão difícil, e sendo inclusive um ano eleitoral, né, em que tradicionalmente no senso comum da política se diz que não é ano de se discutir aborto, por exemplo, não é ano de se discutir esses temas contenciosos, porque vai gerar, entre aspas, polarização, né, e não é um momento, porque a gente não vai conseguir um debate de fato que seja franco, aberto ao convencimento, e que a gente possa ter novas decisões que sejam de fato significativas, mas nesse ano parece que não foi possível, né, sequer parar de falar desses temas, porque realmente a realidade os agendou.
e é diante do que a realidade agenda que a gente também precisa se haver com a responsabilidade de tratar desses temas, porque eles não são temas abstratos, eles não são temas, como muitas vezes se tenta enquadrar, de temas puramente morais, né? No sentido de que as pessoas têm as suas crenças, as suas compreensões, e que, por isso, eles são também temas particularmente inflamados, e que, então, é muito difícil tratá-los no âmbito da política, e se tende sempre a fazer uma tendência a um questionamento de contra e a favor, e tentar entender como as comunidades se posicionam, né, com relação a isso, comunidades políticas ou religiosas, ou o que seja. O que essa semana nos mostrou, e na verdade o que a realidade nos mostra todos os dias, é que esses temas são do concreto, do cotidiano, né? Na verdade, como a gente já mencionou, tem rosto e biografia para as mulheres e meninas que são afetadas por essas leis, ou são afetadas pela ineficiência, seja do sistema de saúde, seja do sistema judiciário brasileiro, para atender adequadamente essas demandas. E, pelo menos, né, numa semana trágica, de muitas notícias ruins, pelo menos a gente esteve discutindo nesses termos, ou seja, nos termos de reconhecer que há mulheres concretas, meninas concretas afetadas por essas leis, né, ou por essas ineficiências dos sistemas. Porque, diante do trágico, né, que foi a semana, pelo menos é importante mostrar que o enquadramento tem que ser esse, né? Não um enquadramento que acaba muitas vezes chegando na impossibilidade de respostas, né, do conflito dos absolutos morais inconciliáveis, né, que muitas vezes se tenta enquadrar dessa maneira, mas de fato é dizer, bom, com a lei que nós temos os resultados adequados do ponto de vista da proteção da saúde, ou mesmo das pretensões de seja o que for, proteção da vida pré-natal, evitar que aconteçam abortos, ou garantir um maior apoio à maternidade, garantir que menos crianças sejam abandonadas, o que seja o nosso objetivo como comunidade política, né, de proteção de direitos, com as leis e as estruturas que nós temos. Está sendo possível garantir isso? E aí os casos nos mostram que não, por uma série de interrelações, seja das leis que são ruins, como a lei que criminaliza o aborto, que abertamente, né, podemos comentar que é uma lei ruim, porque ela nem aquilo que ela se anuncia, ela consegue garantir, né, que seria, por exemplo, diminuir a quantidade de abortos realizados no país, por exemplo, isso não é verdade no Brasil, seja por essa questão mesmo de uma lei ruim, seja pela interrelação com a persistência dos estigmas, né, em torno à questão da sexualidade, da reprodução, da maternidade, etc., né? E a maneira como, inclusive, uma reforça a outra, né? As leis ruins reforçam os estigmas e os estigmas reforçam as leis ruins ou as práticas ruins do Estado, né? Ou dos sistemas públicos de proteção, garantia de direitos. Então, se há algo, né, que a gente pode dizer que pode ser um enquadramento de maior esperança por um debate mais comprometido, acho que seria esse, por isso eu quis comentá-los, né, em detalhes esses casos, porque tem alguma esperança de que esses casos sendo discutidos a sério, né, naquilo que de fato eles trazem da realidade dessas pessoas afetadas, ele consiga nos mover, né, para debates que sejam menos, entre aspas, polarizados, mais comprometidos com o que de fato está ali em jogo, né, a proteção da saúde e direito das meninas e mulheres ali, e que a gente consiga ter soluções, inclusive de políticas públicas e de leis mais adequadas a essas proteções. Acho que seria isso por enquanto, mas fico aberta aqui para o debate com todas e todos. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela, muito boa a tua fala, e eu queria só te dizer que as pessoas de outras áreas são muito bem-vindas, né, no MEI-PSI, justamente por ter todo esse conhecimento, que se a gente fica alheio a isso, só se perde, né? A gente tem que ter essa noção, né, do quão grave são, né, todas essas situações, assim, e o quanto, como a Fernanda colocou aqui no chat, né, as mulheres continuam sendo violentadas todos os dias de tantas formas diferentes. É muito triste e desesperador observar esses retrocessos. E eu acho que a gente vive, né, tempos de retrocessos, coisas que chocam demais, assim. Então, né, quando eu pensei em introduzir o tema, me veio esses últimos fatos, mas a realidade é que esses últimos fatos acontecem desde que o mundo é mundo, né? E achei muito interessante essa tua fala, né, das leis ruins que
a persistência dos estigmas reforçam as leis ruins e vice-versa, é bem por aí, né? Então, até sobrou um pouco de tempo, né? Teria mais 5 minutos para comentar, mas eu vou passar então para a Cíntia e depois a gente aproveita para debater, porque é um tema muito, muito importante, né? Obrigada. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Para mim é um prazer conhecer aqui a Clínica Horizontes e conhecer a todos. E o tema é muito instigante, né? Eu acho que eu até gosto de ser provocada um pouco a pensar alguma temática e fazer novos arranjos, né? Um tema bastante amplo, né? Estupro, aborto e adoção. Assim, eu fiquei pensando que cada um desses elementos aí, desse quebra-cabeça, a gente poderia conversar horas, né, sobre cada um deles, né, e ainda não chegar a nenhuma conclusão definitiva, né? São todos temas polêmicos, contraditórios, cheios de polaridades, de certezas e de contradições, sim, enfim, temas todos muito difíceis, muito escandalosos, né? E eu gosto quando a Gabriela começa trazendo essas situações de trazer a cara, né, dessas meninas, de trazer um rosto, porque era justamente por aí que eu também estava pensando em começar, porque assim esse título ele está cheio de nomes feios, né? Do estupro, do aborto, mas por trás desses nomes feios tem pessoas, né? Tem pessoas em grande sofrimento psíquico. Então, a minha ideia hoje era a gente conversar um pouco sobre quem são essas pessoas, qual a cara delas, né? E o que vivem, o que sentem, o que pode estar se passando com essas pessoas, né? Com essas mulheres, mais especificamente. Bom, e eu, então, pensei em começar contando para vocês a história da Carla. Carla era essa menina de 18 anos que dá entrada num hospital, tinha tomado uma medicação abortiva, tentado um aborto clandestino, e dá entrada no hospital, queixando-se para o médico de que estava sentindo muitas cólicas abdominais. O médico a vê e receita um Buscopan para as cólicas abdominais, e no fim não percebe o que está se passando com essa menina, e ela, saindo do consultório do médico, pede a chave para ir ao banheiro, pega a chave, vai ao banheiro, e lá ela tem um parto, né? Nasce um neném, ela deixa o neném na lata do lixo, do banheiro, e vai embora, né? E sai do hospital. Uma cena dramática para nos causar horrores, né? Nos provocar sentimentos horríveis, mas imediatamente após a menina ter saído desse hospital, ela é chamada novamente, porque a faxineira vai até o banheiro e vê que tem o neném lá, e vai chamar essa moça atrás de volta para que ela identifique o bebê que nasceu e etc. Enfim, numa história muito, muito dramática, mas é desse modo que Carla chega, então, ao serviço de atendimento do Instituto Gerard, aqui de São Paulo, e é atendida, então, pela equipe clínica, e esse caso ele é amplamente descrito e pensado no livro publicado pela Vera Iaconelli, que é O Mal-Estar na Procriação, do Infanticídio à Função Materna. Bom, qual que é a história, né, de Carla, né, e o que a leva, né, a esse gesto tão horroroso, né, o que estaria presente, né, qual o significado desse gesto de Carla, né, que sentidos que puderam ser encontrados, né? Carla foi escutada psicanaliticamente, então, por uma analista muito sensível e delicada, que conduz um trabalho de uma forma bastante interessante, de modo a
ir atribuindo significados, né, a isso tudo que ocorre com essa menina. Carla rapidamente começa a fazer visitas no hospital, porque esse nenezinho fica numa UTI, o nenê prematuro de 27 semanas, e ela começa a fazer visitas a esse nenê, vai a sua ida ao hospital também por conta de um aleitamento, e assim, através do trabalho psicanalítico, ela começa então a apropriar-se dessa criança como filho, né, e começa a se aproximar, criando uma ligação, então, afetiva que não existia de início, né? Qual que é a história da Carla? A Carla teve essa criança como fruto de um relacionamento com um homem casado, que não quis assumir essa criança, não lhe deu suporte. Os pais da Carla presumiam que ela fosse ainda virgem, né, aos 18 anos. Então, falamos também de uma sexualidade da adolescente ignorada pela família, pelos seus pais. A relação com a mãe acaba se revelando bastante problemática e conflituosa, com diversas imagens que essa menina traz, que nos fazem pensar do quão complicada era essa sua relação com a sua mãe. A mãe, ela conta duas cenas muito importantes de que, quando era criança, lá um dia, numa relutância a querer se alimentar, a comer, a mãe a leva até a panela e encosta a panela quente nos seus lábios, queimando a sua boca. Outra das cenas que ela relata também uma cena lá de desobediência, alguma coisa assim, e que a mãe começa a bater nela com um pedaço de madeira, sendo que Carla quebra uma perna, vai parar no hospital e etc., com uma situação de uma violência que essa menina também sentia. A Vera vai compreendendo nesse livro que o próprio lugar que essa menina ocupava, de alguma forma, na dinâmica familiar, era um lugar de lixo, né? E que fazia sentido, né, para uma situação onde a sua cria acaba indo parar nesse lugar também. Uma situação grave, traumática, que essa menina vivia provavelmente na sua família e diante da sua mãe, e que traz as suas consequências na hora que ela acaba concebendo uma criança. Bom, acompanhada então por essa analista delicada, ela aproxima-se da criança ao ponto de, em determinado momento, porque de início a equipe médica da UTI tinha muito medo dela, né? Medo de entregar a criança para ela, sem saber o que ela seria capaz de fazer com aquela criança, então tiveram muita relutância em aceitar a presença dela lá no hospital, mas aos poucos a própria equipe foi percebendo que essa relação da menina, das duas meninas, digamos assim, né? Da menina Carla com a sua menininha, porque o neném era uma menina, vai ganhando a confiança também dessa equipe do hospital, e de modo que até mesmo, então, o delegado não leve essa situação ao inquérito policial, né, onde essa menina seria acusada de abandono de incapaz ou de um infanticídio, né, caso essa criança tivesse vindo a morrer, porque não morreu, né? Enfim, 1000 outros caminhos, outros destinos poderiam ter ocorrido ali, mas a situação se transforma de uma forma um tanto inusitada, e que essa menina, a Carla, acaba depois apropriando-se dessa criança, e depois ela segue em tratamento analítico, sendo que essa equipe lá do Instituto Geral ainda acompanhou e a viu durante muitos anos, numa relação mãe e filho que acabou se desenrolando de uma forma suficientemente boa. O trabalho psicanalítico acabou se seguindo em muitas frentes, mas eu acho muito importante destacar um cuidado que a Vera aponta, no final das contas, para que essa criancinha, que esse bebezinho, não ficasse identificado com o lugar do lixo, né? Que seria uma ideia de desconstrução dessa ideia, dessa imagem perigosa.
e que iria requerer muito trabalho psíquico para isso tudo. Bom, e assim, essa ideia de trazer o caso da Carla, né? Essa é uma intenção de a gente poder dar visibilidade a essas mulheres, né? Pensamos então quem são, o que pode estar vivendo, as suas angústias, as suas dores e a sua própria história, né? Que cada mulher dessas tem uma história importante. E tentarmos um tipo de aproximação, então, a significados desse gesto dessa moça, em toda a sua complexidade e significações. Mas Carla nos traz, então, essa imagem de uma moça, mulher, de algum modo solitária, né, que tomou uma providência sozinha, né, por sua conta, do aborto clandestino que ela tenta realizar, da falta de apoio familiar que essa moça tinha, falta do apoio do pai dessa criança, né, que o homem ficou esquecido, né, diante dessa história toda, e das suas relações tão complexas com a maternidade, né, onde uma situação ali de identificação com a mulher-mãe, com a sua própria mãe, parecia ficar um tanto perturbada, um tanto complicada. E parece que Carla não, ela vai perceber que ela está grávida muito tarde, né? Possivelmente falando e apontando para dificuldades identificatórias com esse lugar de mãe, né? Para que ela pudesse se transformar em uma mulher-mãe. Essa história da Carla nos conta algo interessante, né? De que esse vínculo materno-filial, né, que esse lugar de mulher-mãe, ele não ocorre naturalmente em qualquer mulher, né? Que ele é um lugar, nessa história de Carla, um lugar a ser construído, né? Não nasce colado a essa mulher, é algo que vai se organizando e significações vão sendo criadas, e aí sim pode nascer uma mulher. Eu gosto dessa fala da Vera Iaconelli, quando ela diz que quando nasce uma criança, não necessariamente nasce uma mãe, que muitas vezes a mãe nasce depois, do nascimento dessa criança. Acho interessante a fala do Bowlby, que nos diz como uma mãe, para tornar-se mãe, precisa ser cuidada. E ele vem dizer que toda a apologia de cuidados infantis e etc., de saúde mental da criança, ela não vai valer nada e vai toda por ladeira abaixo, caso não nos preocupemos com a mulher que cuida, né, com a mãe. Gosto desse ditado africano que diz que para se educar uma criança é preciso uma aldeia. É um ditado que nos aponta para a necessidade de apoio e de rede para que uma mulher possa, então, ocupar o seu lugar materno. Especialmente quando a situação de concepção, né, de gravidez, ocorre numa situação de violência, ou do que a gente pode chamar de traumatismos sociais, esse contexto pode ser de tal forma dramático a ponto de inviabilizar a construção do vínculo materno-filial. Então, um tipo de vínculo, um tipo de condição mulher-mãe que pode sim ocorrer e ser construída ou não, ou pode não ser construída. Bom, quando esse vínculo não ocorre, né, quando não há uma vinculação onde esse filho gerado, esse bebê gerado seria considerado filho, né? E essa mãe não se coloca, essa mulher não acaba não se transformando numa mulher-mãe, a criança acaba tomando outro destino, né? Ou na situação de aborto, ou na entrega legalizada da criança, ou mais tarde indo para uma adoção em outro momento da vida dela também, né? E qual o lugar, no final das contas, destinado a essa mulher? Em que lugar ela fica? Nas situações de adoção, é um tema que sempre discuto com Malu, essa mulher fica num lugar de esquecimento, né? A gente já pensou algumas vezes em desenvolver trabalhos com relação a essa ideia da mãe biológica, né? Onde vai parar a mãe biológica?
A criança, depois que ela é adotada, ou depois que ela é entregue para numa entrega legalizada, a mãe biológica fica esquecida, né? Essa mulher é ignorada. Há, inclusive, algumas situações onde que, por conta das adoções, espera-se que essa pessoa faça a entrega do bebezinho, né, para que ele possa ser entregue para um casal de adotantes que tem muitos aguardando na fila para adotar um bebê. Então, tem muita gente esperando. Muito embora tenha muita gente esperando por esse bebê e espere que a mulher entregue, por outro lado, se ela entrega, ela acaba sendo bastante estigmatizada, né? Como a gente vê o caso da atriz carioca, né? De que a entrega acaba tornando essa mulher uma mulher má, desnaturada, cruel, que não tem um amor inato pelo seu bebê, né? Que não faz uma ligação com o seu bebê. É uma mulher que acaba sendo bastante discriminada. Mas, curiosamente, né, quando a gente trabalha com situações de adoção, inclusive esse é um dos capítulos do meu primeiro livro, onde eu discuto um pouco essa ideia da história, né, da adoção, que toda adoção implica em uma história anterior. O Julian Fuchs tem um livro que se chama Resistência, e ele começa o livro dele dizendo assim: eu tenho um irmão adotado. Tenho um irmão adotado, mas não posso dizer que eu tenho um irmão adotado. Há uma espécie de mal-estar, um clima desagradável por chamar a pessoa de adotada. Ele fica em dúvida até de que termo, né, seria apropriado utilizar para se referir a essa condição de filiação do irmão dele. Bom, qual que é o mal-estar que existe com relação à adoção? E eu acabo pensando que muito desse mal-estar que permeia esse tipo de menção ao irmão, ela diz respeito a essa história anterior à adoção, o que se passou antes, né? O que se passou lá com aquela mulher que não pôde se ocupar dessa criança que pariu, né? Que não pôde se ocupar dessa criança que ela gerou. O que houve lá? E no nosso país, essa história geralmente é permeada de desordens, de sofrimentos, de miséria, de violências, enfim, de uma série de outras circunstâncias traumáticas, né? Digamos assim, vem de histórias de traumatismos sociais, essa situação. Mas uma criança que foi adotada ou que nasce nessas condições, em algum momento vai se perguntar sobre a sua origem, né? Porque se a gente se refere a essa, ignora a existência dessa mulher, da mãe biológica, do seu percurso, da sua história, né? Que elementos a gente vai ter para contar para essa criança que foi adotada a respeito da sua origem? Ter uma ideia de uma mãe má, cruel, na sua origem, vai trazer consequências muito significativas e muito importantes e talvez deletérias para a construção da identidade desse outro ser que está se construindo ali por adoção. Então, por esses motivos, vale a pena pensar, né? De que modo que nós vamos olhar para essa mulher que entregou a sua criança em adoção. Ela, então, mesmo uma mulher má, cruel, né? E aí a gente vai entrar em contato com as idealizações que a nossa cultura cria sobre a imagem da mãe, né? Da mãe idealizada, sagrada, bondosa, gentil, que sempre vai amar o seu filho incondicionalmente, né? Bom, nem sempre tivemos essa imagem da mulher-mãe que imediatamente se apaixona pelo seu filho e o tem como sua majestade o bebê. Essa imagem é chamada pela Elizabeth Badinter, que é uma pesquisadora desse tema, filósofa, e ela vai chamar essa idealização que nós temos sobre a mãe do mito do amor materno, o mito do instinto materno, no seu texto original.
Badinter vai fazer uma pesquisa histórica onde ela vai resgatar que nem sempre foi assim, né? Ela traz elementos e dados históricos muito importantes, muito interessantes, e um dos pontos que ela acaba destacando é que, por exemplo, lá entre o século XVII e o XVIII, era um hábito comum dos bebês que nasciam serem entregues a amas de leite. Durante um período ocorria que as crianças estavam tendo uma taxa de mortalidade muito grande de crianças e precisava-se das crianças como mão de obra, né? E para uma série de outras situações, começou-se a se preocupar com a saúde dessas crianças e assim pensa-se na ideia de um aleitamento materno, que essas crianças precisam mamar leite materno. E assim surge a figura da ama de leite, e de início nas famílias aristocráticas, essas crianças eram encaminhadas para as amas de leite, então assim que nasciam. E não ficavam com as suas mães biológicas, com as suas mães de origem. As crianças nasciam e já iam lá, geralmente para o campo, onde elas eram amamentadas. Depois essa ideia acabou se generalizando, chegando até um momento em que até faltava amas de leite, né? Isso passou a ser um trabalho também para algumas mulheres serem amas de leite, e eram chamadas as amas de leite mercenárias. Então, ela traz essa ideia para questionar essa ideia de um amor materno como natural entre as mulheres. Ela vai dizer assim, que as diferentes maneiras de expressar o amor de uma mãe vão do mais ao menos, passando por nada, ou quase nada. Tal como o vínculo materno, assim como o vínculo materno é produto da evolução social, conforme os dados históricos nos mostram. O próprio conceito do amor da mãe aos filhos já foi outro muito diferente desse que nós temos hoje em dia. Ela diz, então, hoje, uma mulher pode desejar não ser mãe. Trata-se de uma mulher normal, que exerce a sua liberdade, ou de uma enferma, que não concerne as normas da natureza? Pergunta-se ela. Se é indiscutível que uma criança não pode sobreviver e desenvolver-se sem uma atenção e cuidados maternais, não é certo que todas as mães humanas sejam predestinadas a oferecer-lhe esse amor de que ela necessita. Nesse domínio, cada mulher é um caso particular. Mas é verdade que a contingência do amor materno suscita uma terrível angústia entre todos nós. E a autora constata a extrema variabilidade deste sentimento, segundo a cultura, as ambições ou as frustrações dessa mãe. A conclusão é que o amor materno é apenas um sentimento humano, como qualquer outro. E como tal, incerto, frágil e imperfeito. Pode existir ou não, pode aparecer e desaparecer, mostrar-se forte ou frágil, preferir um filho ou ser de todos. Contrariando a crença generalizada em nossos dias, ele não está profundamente inscrito na natureza feminina. Ele não é um sentimento inerente à condição da mulher e não é um determinismo, mas algo que se adquire. Palavras da Elizabeth Badinter. Bom, precisamos dizer que essa ideia da mulher colada à ideia de maternidade, em alguns aspectos, também foi, de algum modo, reiterada pela própria psicanálise. Freud também tem uma parcela de responsabilidade nisso, né? Embora Freud tivesse sido assim, um libertador das mulheres, né? Nos conta o Joel Birman, que se Freud, de início, descobre, né, a mulher como sexuada, com a sexualidade na raiz das manifestações histéricas, por exemplo, né, entendendo que essa sexualidade era negada às mulheres, se Freud é um grande libertador das mulheres, por outro lado, quando ele vai escrever lá sobre saídas edípicas femininas, ele acaba dizendo que uma saída saudável, né, da solução edípica feminina estaria
ligada a um tipo de deslocamento fálico que se direcionaria ao bebê, né? Então, ter um bebê seria uma saída edípica para uma mulher. Não podemos culpar totalmente o Freud, porque era um homem do seu tempo, né? Na época lá em que ele vivia, de verdade, as mulheres tinham poucos caminhos a serem seguidos, né? A gente não, cada um escreve no seu tempo, né? Na sua época, no seu momento histórico, né? Mas, enfim, hoje em dia, né, na mulher do nosso tempo, é uma mulher que pode abortar, caso seja vítima de estupro, como disse a Gabriela, a entrega legalizada da criança, e a mulher teria, digamos assim, diferentes caminhos depois de ter concebido uma criança. O caminho do aborto, né, que é um determinado Brasil acaba tomando esse caminho, né, que são as mulheres ricas, né, que têm condição de arcar com um aborto clandestino e seguro, né, mas não é o caso da grande parcela das mulheres brasileiras. Tem um altíssimo índice de mulheres que morrem por causa da tentativa de um aborto clandestino. Bom, então a mulher contemporânea pode escolher. E aí a pergunta que a gente pode se fazer é, ela pode escolher? Né? Há, de fato, um livre-arbítrio aqui? Né? Essa é uma escolha? Ou há outras sobredeterminações, né, que acabam conduzindo e impedindo que uma escolha mais livre, mais autônoma possa ser feita. Essa ideia do livre-arbítrio da mulher, eu diria que ela ainda pode ser posta em xeque, né? O corpo da mulher sempre esteve à mercê de discursos controladores, né? Sofreu ingerências de diversos discursos. Muito difícil tomar essa decisão sozinha, na solidão. É uma decisão que requer empatia e apoio, buscando desalienar as motivações de uma mulher. Porque outras vozes vão surgindo, né, nessa escolha, né, nessa ideia de livre-arbítrio. O Estado, a religião, a mãe, a família, os profissionais da saúde que recebem essa criança, essa mãe no hospital, essa mulher no hospital, a juíza, né, muitas pessoas vão acabar interferindo nessa decisão. Bom, enfim, de alguma forma, essa ideia de uma mulher que vai abrir mão de cuidar da sua cria, né, ela vai ser fortemente influenciada, então, por isso que Badinter nos aponta como o mito do amor materno, que acaba trazendo respingos também para essas outras problemáticas que as mulheres acabam sofrendo no hospital, como sofreu a própria atriz carioca também, que na hora de tomar sua decisão sobre a entrega foi bastante criticada, julgada, tendo uma complicação enorme a partir da sua decisão. Enfim, as mulheres que acabam decidindo por abrir mão de cuidar da sua cria, acabam trazendo um estigma muito forte por serem mulheres que, de algum modo, subvertem essa norma, né? Essa sacralidade da função materna. Então, entre esses fatores que perturbam o seu livre-arbítrio, né, a gente vai trazer, então, essa ideia dos preconceitos, os julgamentos, a falta de apoio no seu entorno, a falta de uma rede, né, familiar, e a própria situação de perinatalidade, né, que a própria situação ali em torno do parto, né, também vai trazer um complicador para uma tomada de decisão tão importante. A gente sabe quando a gravidez, né, saber que tem um corpo dentro do seu corpo, né, vai trazer uma série de movimentações psíquicas
trazendo maiores ou menores angústias para uma mulher, sempre ambivalências, por mais que essa mulher possa querer esse bebê, vão haver situações de ambivalência, né? O próprio Winnicott tem um texto muito interessante, onde ele vai elencar, sei lá, 8 ou 10 razões para uma mãe odiar o seu bebê, uma mãe suficientemente boa, que essa situação de ambivalência, ela sempre vai estar presente de algum modo. Então, essa decisão vai ser tomada nesse momento de perinatalidade, onde a mulher está sofrendo também um forte impacto emocional pelo fato de ter esse bebê dentro de si. Outro dos pontos é que é até destacado por uma outra pesquisadora de mulheres que entregam seus filhos em adoção, é que essas mulheres fazem essa entrega, às vezes, imediatamente após o parto, após ter dado à luz essa criança, ainda sob influência de hormônios, de um procedimento de parto e etc., numa situação que pode ser bastante dolorosa, em especial quando vai entregar o seu bebê, porque essas mulheres acabam sendo vítimas também de violência obstétrica, muitas vezes. Há vários relatos de mulheres que resolvem entregar o seu filho em adoção e elas são bastante maltratadas no hospital. Enfim, isso nos faz questionar a ideia de livre-arbítrio, né? Ou de livre escolha dessas mulheres nesse momento, né? Todo esse momento de gravidez, parto, puerpério, vai implicar em uma grande exigência de trabalho psíquico para essas mulheres. E aí voltamos a essa ideia, né, de que essas mulheres precisam, sim, de apoio para tomar a sua decisão. Maria Antônia, agora... Tu ainda tem muito a falar, que a gente já está chegando próximo aqui. Na verdade, eu deixei tu ir falando, porque está muito boa a tua fala. Eu tenho bastante coisa para dizer ainda, mas posso dar uma Vamos deixar, então, uns minutinhos, para poder dialogar, né? Isso. Então, a ideia outra pessoa que fez uma pesquisa bastante interessante, que foi investigar, né, o que se passa com as mulheres que entregam seus filhos em adoção. Né? Maria Antonieta Pisano Mota escreveu esse livro que ela chamou Mães Abandonadas, né? Onde ela vai escutar essas mulheres e ver o que está se passando com elas, nesse momento da entrega, onde ela vai contar que são mulheres que, na maior parte das vezes, não têm o apoio do pai da criança, né, do marido, não tem um companheiro, e que elas estão absolutamente sozinhas, sem uma rede de apoio, que são mulheres bastante sofridas, que embora sejam vistas também como mulheres cruéis e desnaturadas, o sofrimento que elas demonstram aponta para a dor de tomar uma decisão desse tipo. E também a dor de ter que viver sob um preconceito de uma mulher que escolhe não ser mãe, né? E não se ocupar do seu próprio filho. Ela vai dizer que não são nem bruxas nem santas, mas pessoas sofridas, abandonadas e violentadas a partir dos traumatismos sociais. Eu ia contar um caso dela, rapidinho, mas eu acho que a gente podia passar, porque o que acontece, né? Nesse caso, ela está contando da importância, né, do quão fundamental é ter um espaço de diálogo que seja um suporte para que essas mulheres possam tomar uma decisão mais madura, que ela não seja uma atuação, mas que ela possa ter processado psiquicamente a sua decisão, seja ela de ficar com o filho ou de entregá-lo em adoção. Do mesmo modo, eu acabei fazendo o levantamento aqui de uns casos interessantes de mulheres que foram parar no hospital, mulheres estupradas com uma gravidez fruto de um abuso sexual e que vão buscar o hospital para o aborto. E elas também são escutadas pelas psicólogas do hospital
que também contam, né, da importância desse apoio. Então, uma delas, né, duas, ela conta 3 casos de mulheres, né, que dizem que não querem, assim, as 3, a princípio, não querem ficar com a criança e querem fazer o aborto mesmo, porque aquela situação de ter um filho fruto de um estupro é demasiadamente traumática, que aquela criança vai ser sempre para elas, né, no seu imaginário, uma lembrança daquela situação de violência. E então dessas 3 mulheres, 2 delas de fato fazem o aborto, com uma decisão clara, consciente e até tranquila após toda a sua escuta e ter o apoio dos profissionais que estavam lá ao lado dela. E uma delas acaba mudando de ideia. Acho interessante pensar sobre essa que muda de ideia, alguma coisa que ela diz. Ela diz assim: que ela achava que tinha mudado de ideia porque, de repente, ela pensava que a família dela seria muito contra. E que ela recebeu aí, então, todo um apoio da família, que deixou de vê-la de uma forma negativa, e que a equipe do hospital também foi bastante acolhedora a ela, e a partir daí ela se sentiu mais segura de mudar de opinião. Mas para todas essas situações, eu diria que o apoio dos profissionais é essencial, né? Essa ideia, a decisão de uma mulher, ela é um processo, né? Ela precisa ser processada psiquicamente, seja qual for o caminho, né, que vai ser tomado, né? Enfim, acho que a gente pode parar por aqui, mas eu acho que a ideia aqui que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a necessidade que a gente possa desenvolver práticas, né, clínicas de acolhimento a essas mulheres e que possa ajudá-las no processamento dessas decisões. Obrigada, Podemos Cíntia. parar por aqui. Maravilhosa, e me lembrei do Ferenczi agora, né? Porque essa questão da clínica do indizível, do sensível, do acolhimento, né? Mulheres que têm filhas sozinhas, né? Que são sozinhas, e onde a gente falhou, né? Eu acho que nós, como sociedades, temos que perguntar, né? Onde a gente falha, e até quando alguém nos procura e vive uma situação como essa, o quanto a gente tem que cuidar muito, né, da forma também de se expressar, de se comunicar com essas mulheres que buscam ajuda, para não retraumatizá-las, né, no sentido de daqui a pouco colocar esses acontecimentos como algo intrapsíquico somente, né, e não considerar, né, todo esse contexto que falha para caramba, desde materno da própria mulher até elas não têm filhos sozinhas, né, onde é que está esse homem, onde é que está a sociedade como um todo, né, o patriarcado ainda nos leva a esse lugar, assim, da mulher sozinha, a mulher que coloca filho no lixo. Eu nunca vou me esquecer de uma vez uma técnica de enfermagem no hospital me dizendo, né, que havia uma situação de uma mãe que tinha tido um bebê e que não iria deixar no hospital, e ela comentou para mim, provavelmente vai ser uma das vítimas que vai colocar esse bebê no lixo, porque se coloca no hospital, ela sofre tanto maltrato psíquico, né? Tanto julgamento, que muitas vezes elas optam por essa saída, né? Sempre quando a gente vê alguém, uma mãe que coloca um bebê no lixo, cuidar muito, assim, né? Eu acho que para não julgar, né? E eu acho que agora Eu dá acho para... mesmo que essa história do neném no lixo, né, ela é sempre muito maior Simbólica. que isso, muito Simbólica. maior do que isso, né? Esse é Muito. um pedaço daquela história, né? Mas quem sabe disso não sabe de tudo o resto. O bebê no lixo é um significante de uma baita de uma história por trás, né? Mas, enfim, vamos passar então a palavra aí para quem quiser perguntar, pode levantar a mãozinha ou colocar no chat ali, né? Que eu acho que tem bastante coisa para trocar, né?
Riquíssimas contribuições das duas, cada uma na sua área. Pena a Malu Girardi estava aqui até agora há pouco, Estava né? aqui, Ela teve que sair, provavelmente. Está fora do Brasil, né? Perguntem aí, pessoal. Façam algum comentário. Eu Ó, queria... a Patrícia. Ah, bom, deixa. Patrícia levantou a mãozinha, depois a Renata. Oi, boa noite. Queria dar os parabéns para o Horizonte por trazer, sempre traz temas tão relevantes, né? E quando a Gabriela estava falando, eu fiquei me questionando, trouxe várias essas situações, né, que a gente viu recentemente, e eu fiquei me perguntando não, foi uma percepção que eu tive diante dos fatos que foram divulgados em relação ao judiciário, quem julgou, se tinha direito, se não tinha direito, né? Apesar de que a lei me parece estar clara sobre isso, e eu tenho a impressão de que, e a Marta colocou, e acho que a Cindy também trouxe, a questão da cultura e das crenças pessoais que parece que estavam acima da lei, né? Uhum. E essa questão do aborto dos Estados Unidos, eu assisti uma série que retrata, né, lá nos anos 70, que quando foi aquela votação e mostra os dois lados, né, as feministas a favor do aborto e a outra contra, e a que era contra era uma grande conservadora, né, e a religião em cima disso. E a Badinter traz muito essa questão, assim, a questão da religião, questão histórica, esse mito amor materno, que parece que o bebê nasce, tu já tem que se apaixonar e é tudo lindo, maravilhoso, e a gente sabe, está tentando desconstruir um pouco essa questão de que não é bem, né, de que as coisas demoram para engrenar e muitas vezes, né, não é tão instantâneo assim, mas eu tenho essa impressão, né, de que a gente tem todo um cuidado ético, nós como profissionais, que nem a Cíntia colocou, como é que a gente vai acolher, como é que nós vamos trabalhar com essas mulheres, mas me pareceu que aí, como esse debate se tornou público, né, de algumas situações, nossa, vieram julgamentos mil e assim, em todas as situações, se abortou, está errado. Se deu para adoção, está errado. Então, e nem, tipo, o que vocês querem, então? Né? Então, eu vejo muito isso, assim, enfim, o que eu penso não interessa para a pessoa, né? O que interessa é o que ela, ajudar ela nesse processo, né? Então, eu queria dar os parabéns e a gente acho que podia ter um encontro por semana para a gente discutir mais vezes, né? Verdade, dá vontade mesmo. Obrigada, Patrícia. A Renata queria comentar também. Não, eu queria agradecer e dar os parabéns a Gabriela e a Cíntia pela abordagem, né, que foram trazendo, e acho que extremamente complementares. Mas, assim, eu acho que eu começo destacando ou retomando o que a Gabriela comentou, né, e que a Patrícia agora traz também, essa questão do domínio sobre o corpo feminino, né, esse poder, esse exercício de poder que às vezes parece que a gente está evoluindo disso, e eu acho que é isso que chama tanta atenção nessa semana catastrófica que a Gabriela foi retomando, vocês duas foram retomando, porque, assim, não é uma particularidade do Brasil, é uma coisa que se vê, né, a nível mundial, como várias outras situações, assim, que a gente vai vendo que se repetem em diferentes países, diferentes lugares, ao mesmo tempo, mas essa questão do domínio, então, assim, né, do poder sobre o corpo, o apoderamento sobre o corpo feminino, a decisão sobre o corpo feminino. Então, não pode, ou alguém vai ditar como aquilo vai funcionar, né? Não pode ter, quer dizer, pode abortar, não pode abortar, mas que a Patrícia retomou agora, se entrega para adoção, porque entregou para adoção, quer dizer, como nós ainda estamos
sujeitas, né, nós mulheres, a esse domínio que todo tempo fazem, ou tentam fazer, né, fazem do nosso corpo, né? Eu acho que essa é uma questão, porque nada é satisfatório daí para a sociedade, né? Eu acho que ali é o exemplo clássico disso. Se abortou é porque abortou, se entregou para adoção, né? E aí, Cíntia, esse livro aqui, o Laços e Rupturas? Esse é um do deles, Núcleo né? Acesso, que já saiu há mais tempo. Agora está saindo esse aqui, Esse o outro. do sábado, tá? Tá bem, tá ótimo. Eu sabia que eu tinha, eu digo, eu vou lá embaixo buscar, porque eu sabia o que que você falou da capa escura não é outro Fala ainda, o nome dele, Cíntia, porque a gente esse comentou outro antes tem de uma gravar. mãozinha. Eu postei ali Esse teu Desamparo, se tu mostrar a capa, dá para ver. Esse aqui o atual, que está saindo agora. É o Desamparo, Acolhimentos e Adoções. Mas nesse aqui, no Laços e Rupturas, tu tens alguns capítulos também, né? Aí eu fui pegar ali, estava Deixa eu ver se eu tenho outro aqui, peraí. Não, ele não está aqui, o meu outro pretinho. Agora, o meu outro que que eu falo sobre a preparação de crianças para adoção e conto quais os movimentos psíquicos de uma criança na saída do abrigo, da passagem para a família adotiva, é um outro que não é nenhum desses aí. Eu escrevi aqui no chat, tá? Sim, é que como eu saí do celular, entrei pelo computador, eu perdi. Mas depois eu vou pegar. Tá. Não, depois eu pego com as gurias direitinho. Mas estava olhando aqui, né, que tu tens, eu acho que 2 ou 3 capítulos nesse livro também, no Laços e Rupturas, e aqui tu fala na questão do altruísmo na adoção, né? Porque uma das coisas também que se discutiu em relação a Clara Castanho é como ficaria, e claro que é uma hipótese, porque isso só a longo prazo para se pensar, como ficaria essa criança, como vai ficar essa criança que foi entregue para adoção, né? E como também seria a reação desses pais adotivos, sabendo de todo esse histórico, porque muitas vezes se sabe, tem um dossiê, a gente sabe que tem, né? Mas, assim, de uma situação que veio a público, então... né, gritante. Então, não sei, também queria te ouvir um pouquinho nesse sentido, se tu pudesse falar sobre isso. Várias situações vêm a público, né? Essas de nenê no lixo geralmente vêm a público, né? Vira manchete de jornal e etc, né? Mas, em geral, assim, todas as histórias vão ter esse passado que é mais ou menos dramático, né? Todos vão ter. Uma história que vai precisar ser narrada em algum momento, que vai precisar ser contada. É que, assim, é uma questão que a gente sempre levanta, que pais que adotam uma criança precisam saber que eles vão ter que ajudar essa criança no processamento dessa sua história, que vai incluir desordens, dores, angústias, né, que tem algo que vai precisar ser posto em algum tipo de narrativa. Tá? Esse é um dado importante, que não é fácil, né? Mas que essa história vai precisar ser narrada de alguma forma. Então, essa história, a pessoa que adotou a criança entregue lá pela Carioca, vai precisar, em um momento, essa criança, em um momento, talvez saiba dessa história, né? E vai ter que aprender a conviver com ela. Né? Os pais vão ser um tanto responsáveis sobre o modo de contar essa história, né? Assim como eu estou contando para vocês que no caso da Carla, né, que uma das preocupações lá da analista é que aquele bebezinho não ficasse identificado a esse lugar de um bebê no lixo, né, que outras significações pudessem ser construídas em torno do nascimento, né? Eu acho bastante interessante. Por exemplo, uma das estratégias da analista lá era até trabalhar com essa moça para que ela pudesse contar ao bebê, né, o que ocorreu com as suas lágrimas, com as suas dores, com as suas angústias, né? Que isso vai fazer parte. Eu vou lembrar uma história minha, por exemplo, pessoal, tá? Eu tenho uma filha que nasceu, às vésperas dela nascer, o médico morreu,
né, o parteiro lá, o meu obstetra morreu, e geralmente essa história assusta todas as grávidas, e aí ela acabou nascendo, a gravidez dela se estendeu mais um pouquinho, e ela acabou nascendo no dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Muita gente diz, não vai nem muda a data, porque não vai pôr uma criança que nasceu, imagina, morreu o médico, e ela nasceu no dia de finados, vai ficar com essa marca e etc, e tudo isso, né? E essa sempre foi uma história que a gente contou e recontou aqui em casa de diversas vezes para ela já é adulta hoje em dia, e hoje em dia, quando ela faz aniversário, muitas vezes ela faz uma festa da mexicana da morte, de propósito, no aniversário dela, que é um modo de dando outras significações para isso que faz parte da história dela, né? Então, a gente pode ir trazendo novos significados. Ela hoje em dia brinca com essa ideia, né? Uma época ela ia fazer vestibular para medicina, depois mudou de ideia, mas ela brincava com as pessoas. Ela disse, não, eu vou fazer medicina porque quando eu nasci, o meu médico morreu e tal, o médico da minha mãe morreu, ela conta essa história por aí. Mas todas as histórias vão precisar ser ressignificadas. Legal isso, Cíntia. A questão do tabu também que a gente tem para falar sobre questões de morte, né? E bem interessante tu trazer algo pessoal teu, assim, né? Eu queria ouvir um pouquinho a Gabriela falando sobre a questão das políticas públicas, o que ela pensa, né? Porque a gente fica muito vulnerável à questão até que a Jaqueline trouxe, eu vou ler, né? Eu acho que precisamos de mais políticas públicas voltadas ao amparo dessas mulheres, mas políticas despidas de questões religiosas e preconceituosas, algo que fosse imparcial, baseado no bem-estar dessas mulheres e crianças. E, claro, a gente fica numa saia justa, porque isso depende muito do governo, da política, da época, enfim, né? Mas como a Gabriela trabalha muito ativamente nesse meio da política, enfim, né? Tá bem... Todos nós, né, somos seres políticos, enfim, mas a Gabriela da área do direito, assim, queria saber dela o que ela pensa, assim, o que ela vislumbra, né? Porque eu estou bem... um pouco pessimista nos últimos tempos, assim, quanto a isso. Eu espero que mude muito, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso está vinculado aos comentários anteriores, né, também sobre essa questão, quem decide, afinal, né, sobre essas questões de quem tem acesso ou não a esses serviços de saúde, né, seja do aborto legal, seja outros, né, quem decide sobre esse domínio do corpo da mulher que tem relação com a reprodução, e também que lugar tem a cultura, como a gente já falou, o estigma, né, nesse processo decisório. E acho que o que fica muito evidente, infelizmente, nesses casos, tanto esse caso de Santa Catarina, mas também em seguida, né, toda a reação do Ministério da Saúde, que é algo que a gente nem falou aqui abertamente, mas como Marta fez a pergunta sobre política, né, enfim, foi ato contínuo, aconteceram todas essas coisas, né, um novo manual do Ministério da Saúde sobre aborto, que é absolutamente infundado de qualquer ponto de vista que se olhe, seja legal, seja do ponto de vista da saúde, né, tudo isso, na verdade, são eventos muito simbólicos, né, de um movimento de se tratar opiniões morais ou ideologias como posicionamentos legítimos do ponto de vista, inclusive, legal ou político, né? Quando, infelizmente, há uma série de distorções, como a gente já falou, seja do ponto de vista legal, da compreensão daquilo que já está estabelecido, ou de um certo marco que já se provou como mais protetivo, ou mesmo do ponto de vista da saúde, daquilo que as evidências de saúde mostram, né, que é mais adequado para a proteção da saúde, enfim, das mulheres, meninas, pessoas que gestam, etc., né? Então, e é isso que tem acontecido. Então, foi isso naquela cena de audiência. Então, inclusive, depois, né, em outras manifestações fora ali do processo, inclusive essa juíza tentou dizer que ela estava tomando uma postura legítima ali, né, uma suposta proteção, inclusive a essa figura, né, do nascituro, colocando numa proteção, e inclusive com, como a gente já falou também, com distorções, dizendo que o procedimento de interrupção da gestação seria inseguro para essa criança. Não é verdade, né? As evidências já mostram que a interrupção da gestação é mais segura que um parto, em qualquer momento da gestação. Então, enfim, mas é isso, é uma tentativa de colocar a sua visão ali, o dogma que ela queria defender naquela cena, como algo que vem na frente, inclusive, da própria lei que ela estava ali obrigada a seguir, teoricamente, né, como uma juíza naquela situação, né?
E aí, enfim, é o que a gente tem visto, porque, inclusive, a gente tem um governo abertamente antigênero e anti-aborto, então, além de ser outras coisas, né, como negacionista da ciência, então a gente tem, hoje em dia, por exemplo, o Ministério da Saúde, que está tomado de, seja, enfim, quem não tem nenhuma condição de decidir sobre essas questões, como são militares, seja por quem está ali só por suas questões ideológicas mesmo, e não porque vai defender o melhor da ciência para a saúde. Então, acho que isso é bastante problemático do ponto de vista da execução das políticas públicas, né? Porque a gente teve um sequestro de importantes braços do Estado para interesses outros que não são de promoção do melhor parâmetro da saúde, infelizmente, especialmente nessas questões reprodutivas que são muito contenciosas e acabam gerando um dividendo político útil, né, para diversos grupos que acabam se mobilizando menos pelo que essas questões significam de fato no que elas são e mais naquilo que elas são capazes de mobilizar de grandes grupos que acabam aderindo ou não, né, a certos projetos e levando adiante outras questões. Então, enfim, já estou indo longe, mas assim, eu acho que é o cenário que infelizmente a gente tem, né, e que espero que esteja em vias de alguma alteração, nem que seja nesse tema específico, para a gente voltar a ter um Ministério da Saúde, que é da saúde, né, e a gente possa voltar a discutir esses temas com base em evidências, minimamente que seja, acolhendo até as discordâncias. É possível haver discordâncias, mas se a gente está falando de saúde, que a gente não possa jogar fora as evidências de saúde, né? Seja tanto as de evidências de saúde física, como as evidências de saúde mental. A gente sabe que tem muita distorção nesses temas, né, com relação também à questão da saúde mental, e isso precisa ser tratado abertamente, né? Então, isso seria muito importante que a gente tivesse essa mudança institucional. Inclusive, eu acho, porque as instituições, nesse momento, elas não estão refletindo completamente a complexidade do debate público que tem se dado. E até se a gente voltar a essa semana mesmo, né, a semana trágica que a gente discutiu aqui, que foi ao mesmo tempo trágica e didática, né, sobre esses temas, a cobertura de imprensa, por exemplo, a forma como o debate se desenvolveu no Brasil foi muito interessante, no sentido de fato, haver uma preocupação genuína com aquelas pessoas envolvidas. Então, seja o caso da menina, seja o caso da atriz, houve, né, uma posição, de certa forma, majoritária de proteção às duas, a ambas, né, de indignação com o que tinha acontecido com cada uma delas. E isso não é o que está refletido necessariamente na posição dos agentes estatais, institucionais que estavam envolvidos, ou de quem ali estava na posição, digamos assim, de garante, né, a posição de quem tinha que garantir o direito, seja dentro do hospital, seja dentro do tribunal, por exemplo, né? Então, também me parece assim que esses casos eles têm gerado uma movimentação na opinião pública, mesmo uma opinião pública extremamente conservadora como é a brasileira, porque é isso que a gente falava antes, está dando rosto, né, está dando concretude àquilo que o abstrato nos permite, né, nos desobrigar de um compromisso maior, né, com as consequências do que a gente está defendendo. Esses casos não nos permitem tanto, né, eles mostram que de fato são as consequências, e acho que isso faz movimentar as posições, e talvez isso, a gente tendo um cenário menos sequestrado por essas visões extremistas que estão, na verdade, levando adiante projetos políticos outros, talvez a gente consiga reverberar um pouco mais esse debate que seja baseado no concreto e nas evidências, que vai tender a ser mais protetivo, imagino, né? Inclusive nessas políticas de saúde sexual e reprodutiva que estão tão no olho do furacão nesse momento, né? Não querendo ser ingênua com tudo isso que eu disse, mas, assim, uma esperança mesmo num debate mais qualificado que acho que tem se mostrado, né, presente. Inclusive, algo que eu gosto de relembrar, eu não sei se todo mundo se lembra, que houve um caso de criança também engravidada por violência há mais ou menos uns 10 anos no Recife, foi um caso que também ficou muito famoso, a criança engravidou do padrasto, de gêmeos, houve também a interrupção da gestação, e naquele momento a movimentação da opinião pública foi muito mais extrema. Houve naquele momento a excomunhão do médico, a excomunhão da mãe da criança e uma posição muito forte da Igreja Católica que foi reverberada nos meios de comunicação. E se a gente compara esse caso que foi, se não me engano, 2009, por ali, com o caso de 2020 da menininha do Espírito Santo e esse caso de Santa Catarina, eu acho que a gente consegue perceber uma movimentação da opinião pública nesses anos, né? Então, eu acho que isso mostra como a gente tem conseguido complexificar o debate, e talvez isso possa reverberar um pouco mais as instituições no momento próximo, em breve, a gente espera, né? Inclusive com muita inspiração do que os movimentos de mulheres conseguiram fazer nos outros países da América Latina há muito pouco tempo, na verdade, né? Na Argentina, na Colômbia, no México, como a gente falou,
essas movimentações têm acontecido e isso pode eventualmente reverberar aqui também. Espero. Acho que seria isso. Esperamos, com muita força, muita esperança. Vamos lá, né? Tem um movimento aí reacionário muito moralista mesmo, né? Então, dá um alívio te ouvir, né? Por ser da área do direito, assim, a gente fica com esperança. Vamos ter, né, esperança. Mas eu acho que é isso aí, né? Já estamos aí no tempo, 9h30. Queria agradecer mais uma vez a Cíntia, a Gabriela, se quiserem falar uma palavrinha assim para encerrar, porque a gente já está no horário, né? Muito obrigada mesmo, assim, muito boas. Eu acho que são bem complementares e necessárias, como a Renata falou, né? Complementou bem o discurso uma da outra e acho que assim. Eu quero agradecer também, gostei muito de ouvir a Gabriela, me trouxe bons esclarecimentos. Adorei isso que você falou de uma lei ruim, e porque ela não limita aquilo a que ela se propõe, né? Eu acho ótima essa ideia. Vou copiá-la. E agradeço a vocês, a Marta, a Renata, por estar aqui hoje, essa oportunidade de conhecê-las. E outras vezes continuamos a conversar em algum outro momento. Imagina, eu agradeço muito também o acolhimento, uma forasteira aqui. Para mim foi uma aula, né? Ficar ouvindo as discussões psicanalíticas que me interessam muito. Então, foi um grande prazer. E seguimos aí, não só eu, mas, enfim, a Anis como Instituto e todas nós à disposição de futuros debates sobre esses temas. Estamos aí. É um grande prazer. Muito obrigada. A Débora Diniz falou muito bem de ti, Gabriela. Foi super indicada. Maravilha. Seguimos então, aí. Tá, seguimos aí juntas. Acho que também as políticas públicas dependem muito do nosso movimento, né? Das nossas micropolíticas. Não dá para a gente ficar esperando de cima, vamos nos mexer, né? Então é isso aí, boa noite, até a próxima. Boa noite a todas, Quem quiser então. assistir vai Muito ficar obrigada. no YouTube. Beijo. Boa noite. Boa Boa noite. noite.